Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Traço Urbano, um podcast da Central Revestir, onde periodicamente a gente traz alguns convidados para partilharem um pouco de suas histórias conosco. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, ela que faz parte do escritório Oficina Arquitetura, muito reconhecido pelos seus projetos de excelência. Daniela Figueiredo, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Maíra, eu que agradeço o convite. Então vamos começar esse bate-papo e primeiro a gente queria saber um pouquinho como foi esse teu encontro, esse teu caminho com a arquitetura, sempre foi algo que esteve ali dentro de você, como é que foi esse início? Bem, antes de fazer arquitetura, eu fiz economia na Federal, né? Eu sempre gostei da arquitetura, assim, em casa, desde pequena, eu sempre gostei de arrumar mesa, as festas de aniversário, quem fazia a decoração sempre era eu com uma tia minha que sempre também teve muita aptidão para esse lado, assim. Eu gosto muito de trabalhos manuais. Mas, assim, quando eu fui para a época de vestibular, não tinha arquitetura aqui em Campina, né? E só tinha João Pessoa e ficava inviável ir para João Pessoa, enfim, não era uma possibilidade para mim. Aí fiz economia na Federal. Quando eu estava no 3º ano de economia, abriu a arquitetura aqui em Campina. E eu deixei economia. Sem nem pensar sem duas nem vezes. pensar, e fui fazer a arquitetura. Meio insegura, assim, não era uma coisa que era determinado, que eu queria fazer aquilo, mas era uma área que eu tinha aptidão, assim, e eu gostava. Aí foi quando eu entrei na Facisa e realmente me descobri lá. Que bacana. E como foi esse teu início profissional? No caso, quando você se formou, você já começou a trabalhar, trabalhava sozinha, já abriu escritório, como é que foi? Quando eu me formei faz 17 anos, né? Denunciando aqui minha idade. 17 anos que eu sou formada, mas assim que eu terminei a faculdade, eu não abri escritório, e depois de 2 anos eu abri escritório já com sociedade, com Yuri e Ana Cristina, né? Que a gente tem um escritório até hoje, faz 15 anos, né? Uma sociedade super saudável, graças a Deus. E assim, sólida, né? Sólida, A gente tem já um tempo bom no mercado, né? Todo mundo se surpreende com isso. E, assim, realmente é muito saudável a nossa relação, né? Eu acho que duas coisas que é bem firmada na nossa sociedade, né? Respeito e confiança, né? A gente confia muito um no outro, tanto na área profissional como no pessoal, né? E o respeito também, assim, cada um tem muito dividido, assim, a sua função hoje no escritório, né? Então, é muito saudável e é muito válido, assim, eu sou super satisfeita com a nossa sociedade. Que maravilha. E uma das coisas que eu ia perguntar era justamente isso, né? Como vocês são 3, geralmente cada um fica responsável por alguma coisa no escritório, sobre estilos de projeto, os 3 têm essa mesma linha, ou às vezes um projeto que tem um determinado estilo vai para um, quando tem determinado estilo vai para outro, como é que vocês administram essa questão? Interessante, assim, a gente tem uns gostos muito parecidos, né? A gente tem muito essa sintonia mesmo, sinergia nos projetos. Então, chega um projeto no escritório, não tem assinatura minha, de Yuri ou de Ana, né? A gente senta os 3, a gente discute e depois cada um vai para uma função. Hoje a gente tem já funções bem pré-determinadas, até porque o processo criativo não tem como uma pessoa dar conta de tudo, né? De começar um projeto desde o início e finalizar até o final, por exemplo, sozinha. Então a gente discute, vê como é que vai ser o projeto, a gente alinha isso tudo muito em reuniões e depois cada um vai para um determinado específico, né? Ana gosta muito dessa parte do CAD, do executivo, né? Executivo, da parte técnica, Yuri vai para essa parte de 3D criação, tudo. Eu sento muito com ele também com isso. E depois vai direcionando essa parte de combinações, revestimentos, texturas, escolhas. Aí tudo vai comigo, né? Essa parte do cliente também é muito comigo. Mas com você. Essa parte de acompanhamento. Que bacana. E se você pudesse definir, assim, o teu estilo, o estilo do escritório, teria como você definir, olha, a gente gosta de ir nessa linha? Que tipo de projeto vocês gostam de trabalhar? Eu acho que a gente tem um estilo muito contemporâneo, né? Assim, é mais realmente para essa linha. E acho muito sem excessos. A gente não é muito de modismo. Sim. Eu gosto muito de uma arquitetura atemporal.
É tanto no portfólio da gente, eu sempre gosto de mostrar aos clientes, a gente tem projeto de casas 2013, né, 2014, que hoje ainda está muito atual. Então a gente preza muito por isso, tanto em materiais como em volumetria, né? A gente sabe que a gente não pode fazer um projeto hoje e daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Às vezes pode mudar uma coisa ou outra, mas assim, a estética, a volumetria como um todo, né? Ela permeia aí por anos. Que seja alterado apenas o mínimo, às vezes só para dar aquela renovada, até porque a gente lida com projetos que são bem onerosos, né? O cliente, ele sempre investe bastante naquilo ali, então imagina você ter que estar mudando porque de repente já ficou fora de moda, ultrapassado, né? Esse modismo, assim, a gente não é muito a nossa cara. E falando sobre essa questão projetual, esse processo projetual, como é que nasce um projeto para você? Existe algum método que você segue ou cada projeto ele vai te levando por um caminho diferente? O primeiro passo realmente é o brief, né? A gente faz um brief com o cliente, sempre muito bem elaborado, uma conversa, né? A escuta ativa para o cliente, isso é muito importante para a gente passa horas em reuniões, tentando captar tudo que ele deseja, o que ele anseia, né? Depois disso aí é onde sentam os três, né? Dentro do escritório, na sala, a gente vai poder direcionar como é que a gente vai fazer isso. Mas o primeiro passo sempre é esse. Hoje a gente também tem uma equipe, não só são nós três, né? Mas a gente tem arquitetos, tem estagiários também dentro do escritório, né? Que faz com que as coisas aconteçam. Que coisa boa. E assim, a gente acompanha um pouco, né, do teu caminho aí, da tua trajetória. A gente sabe que você é muito apaixonada por moda, por viagens, pelo design, né, pela arte, como você no início já mencionou pra gente. De que forma você acha que essas tuas paixões, elas influenciam na tua forma de projetar? Eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que moda está muito ligada à arquitetura, né? Elas mutuamente, elas já se completam. A gente, se pensar em proporção da arquitetura em espaços, na moda do mesmo jeito, proporção no corpo humano, então eu acho que eles são muito linkados nisso. Eu não sou uma blogueira, né? Mas eu gosto de moda no sentido, também não sou de modismo, tá na moda, eu tenho que usar. Eu gosto, acompanho, né? Vejo tendências e tento buscar e trazer para o meu dia a dia, né? Tanto no vestiário, e isso acaba impactando também no traço da gente. A Pantone lança uma cor, né? O marrom, que aí tá muito em alta, né? Aí a gente tenta trazer um pouco disso também para a arquitetura. E é interessante como tudo que está em tendência, né, que a gente vê muito, a gente acaba achando bonito, porque particularmente eu achava marrom em roupa, não era uma cor que me agradava. Mas de tanto a gente ver, a gente já acha muito elegante, se adapta, né? A gente vai se adaptando a isso. O olhar, ele se adapta. Eu também ele não, começa... e tô aqui, ó, toda de marrom. Mas assim, de tanto a gente ver, né, dependendo do olhar, a gente já começa a ver com outros olhos. Mas eu tenho muito filtro quanto a isso, sabe? Sim. Assim, não é porque tá se usando que eu absorvo aquilo. E que dá certo, às vezes, até na gente, né? Exatamente. Existe determinada cor, determinada estampa que tá ali em alta, mas que na gente não funciona, e não é porque tá na moda que a gente vai usar. Que tem que usar, né? E acho que isso vale para arquitetura também, né? Certos materiais que é lançado no mercado, é porque lançou isso, a gente vai ter que colocar. Eu acho que a gente pondera muito isso, tem muita preocupação quanto a isso. Sim, isso é bem importante, de verdade. E assim, falando um pouco das viagens, né, das tuas experiências de viagens, que eu sei também que vocês, não só você, mas tanto Yuri quanto Ana também viajam bastante, né? Vocês gostam sempre de estar conhecendo novos lugares, né? São premiados também com viagens, né? O escritório de vocês. De que forma essas viagens, elas influenciam também nesse aspecto? Existe, assim, alguma viagem, alguma experiência que vocês tenham passado que tenha sido meio que um divisor de águas no pensamento ou na forma de vocês de projetar? Eu acho que viagem sempre é a maior inspiração, assim, de qualquer arquiteto, né? Eu gosto muito de viajar, tanto com a família, mas eu viajo com a família, meu esposo fica dizendo, lá vem ela, porque aí eu vou olhar acabamento, eu vou tocar. Minha mãe disse que eu sou muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa desde pequena. E eu acho que realmente essa curiosidade é do arquiteto, né? Porque a gente vai para algum canto, eu fico assim, ó, só olhando, aí eu me levanto. Como é que fizeram isso aqui? Como é que exatamente, isso aqui tá fixado como, aquele acabamento é como, eu vou lá e toco. E em viagem a gente começa a gostar muito esses sentidos, né? A gente fez uma última viagem agora que foi
maravilhosa, né? A África do Sul. E realmente era uma viagem que eu nem cogitava, nem cobiçava, e um destino totalmente diferente e novo para mim. Eu fiquei surpresa, porque assim, é totalmente o inverso do que eu sou acostumada. Eu gosto de viajar para cidades, né? Para a gente ver realmente essa parte de arquitetura. Mas lá foi outro tipo de inspiração, sabe? Porque assim, a natureza, o pôr do sol naquele descampado que eu fiquei lá, realmente foi algo que me emocionou, né? E é um tipo de inspiração também, que eu acho que uma coisa também que é muito inspiradora são as criações divinas, né? E a gente certeza. Tá ali frente a frente, né? Com animais que a gente não é acostumada a ver. A gente vê a grandiosidade, né? Do que Deus é capaz de fazer. Então, acho que toda viagem assim, tem uma inspiração particular. Não teve aquela que foi um divisor de águas, mas a cada experiência que a gente busca, né, é uma nova inspiração. E como abre a mente, né, para a gente começar a aplicar isso em projeto e tudo mais. E como a gente vê também, assim, de trazer, não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente for um pouco para Recife, para São Paulo, eu tive uma experiência incrível em São Paulo, que eu fui para visitar umas obras naquela fazenda Boa Vista, um arquiteto. E assim, as soluções construtivas deles é algo assim, inovador. Eu disse, como é que a Paraíba ainda não tem isso? Né? Então assim, a gente abre a mente, né, para outras coisas. E por que aqui a gente não consegue fazer? Né? Tanto que eu ainda me reuni com alguns construtores, vamos colocar isso em prática, porque tem tanta coisa bacana que não é tão longe, né? Não é uma realidade tão distante da gente, porque a gente não pode começar a introduzir aqui. Sim. Então eu gosto até de fazer essas viagens de campo, assim, para buscar esse tipo de conhecimento. E assim, se tratando de arquitetura, né, mais uma vez, a gente sabe que está em constante mudança, né? O tempo hoje em dia passa rapidamente, diariamente a gente tem novos lançamentos, novas coisas. De que forma você busca, né, estar sempre antenada, sempre atualizada? Onde é que você costuma pegar essas referências? Além das viagens, de um pouco que você já falou. Isso. Eu acho que a viagem são os principais, mas hoje é tudo muito acessível, né? É muito fácil a gente se inspirar, né? A gente tem várias plataformas aí, Pinterest, tem Instagrams de vários escritórios que nos noteiam. As revistas, né, digitais. Isso, tem muita coisa na palma da mão, né? A gente nem precisa viajar para estar antenado e estar sabendo de tudo. Sim. Né? Hoje, antigamente, a Feira de Milão, há 10 anos atrás, 15 anos... Era o auge a gente ir porque a gente não tinha acesso àquilo. Hoje em dia a gente nem precisa sair de casa para poder acompanhar tudo. É verdade. Então é uma coisa que eu digo até aos novos arquitetos, assim, o pessoal que chega lá no escritório, eu digo, aproveitem, porque vocês têm como, né, beber da fonte, né, sem precisar de muito esforço, né, sem precisar de investimento. Sim. Então, assim, essas inspirações a gente busca a todo momento nessas plataformas digitais que só vêm para somar mesmo. E é algo que vem, às vezes, até sem a gente querer, né? Porque é só abrir ali o Instagram que você já recebe uma enxurrada de informação. Verdade. É verdade. E agora falando um pouquinho de Daniela, em outro ramo, né? A gente sabe também, quer dizer, para quem não sabe, Daniela também é proprietária de um empreendimento aqui em Campina, a Cotine Artefatos, né? Uma loja de decoração, itens de decoração. E a gente queria saber se sempre foi uma vontade sua de ter um negócio desse, ou como foi que surgiu, se foi natural, como é que foi esse surgimento da Cotine? A Cotine, ela é loja de decoração e a gente tem mesa posta também. Então, nunca tive o sonho de ter uma loja, né? Mas eu acho que foi algo muito natural. Como eu sempre faço acompanhamento com o cliente e estou nessa parte muito de especificações, é uma premissa do escritório a gente fazer esse acompanhamento até o final. A Ana brinca muito comigo, Daniela só sossega enquanto botar a última peça de decoração em cima do centro. E eu sou muito disso, assim, que eu gosto realmente de ver o projeto como todo finalizado. E eu acompanhando, andando aí pelas lojas, eu digo, meu Deus, eu sinto falta de ter algo diferente. Será que nessas feiras não tem sempre a mesma coisa? E eu comecei a buscar ir para feiras em São Paulo, no Sul, enfim, eu fui fazendo uma pesquisa e comecei a ver muita coisa bacana que eu não encontrava aqui. Aí eu disse, eu vou começar trazendo algumas coisas e assim, foi uma coisa realmente bem fluida, né, bem orgânica mesmo, a partir do meu trabalho. E eu comecei a botar a Cotine bem pequenininha do lado do escritório, né?
Aí o pessoal foi gostando, enfim, aí a gente tá aí, já faz 5 anos que a gente tá com loja, né? Se mudou há 3 anos para aquele espaço maior. Mas foi dessa demanda mesmo, assim, que eu senti falta, sabe? Ter um olhar mais apurado, né? De ter... A gente tem uma parte lá que tem peças de design, peças assinadas. Eu gosto muito de enfatizar nisso, né? Do feito à mão. E tem peças também com preços acessíveis. Enfim, você que faz toda a curadoria. Toda a né? curadoria é feita por mim. Eu faço questão de ir para as feiras, comprar, escolher. Né? Eu acho que é esse olhar diferenciado que realmente faz o diferente na Cotine. Que coisa boa. E de que forma, assim, você consegue gerenciar? Porque a gente sabe que a vida dentro do escritório de arquitetura é bem conturbada, né? Difícil. A gente tem que fazer 1000 coisas ali, tem que ser um pouquinho de tudo. Quais são os desafios que você encontra para gerir um negócio como a Cotine, como também gerir o escritório, né? É difícil. Empreender é difícil, né? Aqui, principalmente. Aqui, quando eu falo no Brasil como um todo. Eu consigo dar conta, eu não dou conta, né? A gente nunca dá conta de tudo. Eu tento. Porque, eu tento, eu dou o meu melhor, né? Eu queria conseguir ser mais, mas realmente eu faço o meu melhor em cada área, né? A gente como mulher, então, ainda tem marido, filhos, enfim, tem toda uma vida secundária, que não é secundária, para mim tem que ser em primeiro lugar. Mas tomar conta de loja, de escritório, realmente é super desafiador, principalmente em questão de gestão, né? Mas como a loja é vizinha ao meu escritório, né? É uma porta, tem uma passagem. Já facilita. Se fosse em outro local, eu não daria conta, confesso, porque aí eu não tinha como gerir essa parte. Mas também tem pessoas na loja que me ajudam, né? Eu consigo ter uma equipe, né? que me dá esse suporte, mas... Não sou controladora, mas confesso que eu gosto de estar sabendo de tudo. Eu não consigo dar conta do jeito que eu queria dar. Sim, mas você precisa delegar para que as coisas funcionem. Para as coisas fluírem. Eu sou um pouco assim também. Mas aí, às vezes, fica um pouco frustrada, né? Porque realmente a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Sim. Mas estamos levando aí a Cotine, graças a Deus, assim, foi muito bem aceita. Né? Sim. É uma loja super bacana, não é porque é nossa, mas assim, é uma loja que... Já fica aí o convite para quem não conhece, de conhecer a Cotine, né? Vizinho ao escritório, lá no Catolé. E realmente é uma loja, assim, que eu coloco muito amor naquilo ali. Eu digo que é a menina dos olhos de ouro, a Cotine, realmente. Que coisa boa. E, Daniela, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora dentro da arquitetura, né? Que está se formando, vai entrar nesse mercado... O que é que você poderia dar de conselho? O que é que Daniela lá atrás, se pudesse fazer, teria feito? Ou não arrepende nada, se está tudo certo? O que é que você poderia falar assim, para a gente? Eu acho que sempre a gente pode fazer mais. Né? Mas o que eu diria assim, faça sempre o seu melhor, entregue mais. Né? Eu digo muito assim, quem tem a oportunidade, quem começou agora e está trabalhando no escritório de arquitetura, né? Seu primeiro emprego, não faça o que lhe peçam, faça o que lhe peçam e ainda mais. Que eu acho que sempre a gente entregando o a mais, realmente esse bônus é que vai ser o diferencial, né? Eu sinto isso como arquiteta que tem um escritório e eu sinto isso para o cliente também. A gente sempre gosta de entregar um plus, né? Eu acho que a pessoa já espera o básico, todo mundo faz, né? Mas o extraordinário é o que eu realmente acho que vai fazer a diferença. Bacana. E para a gente fechar esse arsenal aí de perguntas, o que é a arquitetura para você, Daniela? A arquitetura é meu cotidiano, eu respiro a arquitetura, eu amo a arquitetura. Não só pensando em projetar lares ou comércios, né, ou parte corporativa, mas eu acho que a arquitetura como um todo, ela encanta, né? Você vive em uma sociedade onde todos os edifícios, os espaços urbanos, né? A gente saber que pode andar numa cidade com acessibilidade. Acho que se a gente realmente souber usar a arquitetura, né, ela transforma vidas. Sim. Então, eu acho que assim, a gente respirar a arquitetura como arquiteto e como usuário também. Acho que é uma grande data, assim, a gente está nesse meio. Ai, que legal. E a gente costuma fazer sempre um bate-bola ao final do nosso podcast, que é para resumir um pouquinho do que você pensa, do que você é, mais ou menos. Então, me conta um fato sobre você. Eita.
Eu sou muito prática, assim, resolutiva. Uma inspiração. Deus, a criação divina. Um projeto. Tem vários, de outros, mas eu vou citar um projeto que foi nosso, foi da casa de praia dos meus pais, que eu passei a infância lá e por muito tempo ficou abandonada. E eu fiz uma reforma e assim tem algo muito especial para mim, porque a gente agregou de volta a família. Ai, que legal. É um arquiteto. Tem ícones, tem vários, mas hoje eu vou citar Felipe Caboclo. Um designer. Sérgio Matos. Uma frase. Vou citar um versículo da Bíblia, quando Jesus diz, seja forte e corajoso. E uma viagem dos sonhos. Eu quero ir para Israel. Bom destino, eu também tenho muita vontade de conhecer. E por aqui a gente encerra mais um episódio do Traço Urbano. Te agradecemos, Janiela, por compartilhar um pouco da tua experiência, da tua trajetória conosco. Eu que agradeço, Maíra. Foi um prazer estar aqui com você. Uma conversa deliciosa. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo episódio.